Amém. Graça e paz, Salomão, e a todos os irmãos amados. Glória a Deus, que bom estarmos juntos, irmãos, adorando ao Senhor, cultuando a Ele. Ele é digno de todo louvor, é digno de toda honra, digno de toda glória, de toda adoração. Só Ele é digno. E é maravilhoso estarmos reunidos na presença do Senhor. Eu trago um abraço do nosso irmão Zé Costa, falei com ele há pouco, está melhorando, graças a Deus, mas ainda com algumas dificuldades. Continue orando para que o nosso irmão Zé seja restabelecido em nome de Jesus. Falei também com a irmã Karina há pouco, graças a Deus hoje ela está bem, não teve mais nenhum sintoma do que estava acontecendo ontem, então Deus seja louvado. Aleluia. Meus irmãos, nosso texto bíblico de hoje é João 16. Então, eu vou pedir que abra sua Bíblia em João capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 12. Mas eu peço depois que os irmãos leiam todo o capítulo de João 16. É um texto maravilhoso, com foco maravilhoso aqui, esse capítulo de João. Creio que os irmãos já encontraram, vamos ler então. João capítulo 16, 5 a 12. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João aí 16, de 5 a 12. Eu li aqui na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Deus seja louvado. A informação de que Jesus iria partir, sem dúvida, tornou-se a causa da tristeza dos discípulos. Imaginem, não por ter muito tempo com Jesus, eles conviveram apenas 3 anos, mas o que Jesus representava para todos eles e a expectativa que todos nutriam acerca da missão de Jesus, embora Jesus já houvesse informado para eles que retornaria para o Pai, mas como que a ficha não havia caído ainda, então eles não esperavam que Jesus fosse partir. E aí quando Jesus mais uma vez anuncia a sua partida, para eles um motivo de muita tristeza. Mas o foco aqui, meus irmãos, desse capítulo é, sem dúvida, a obra do Espírito Santo no mundo. Esse é o foco do capítulo 16 de João, a obra do Espírito Santo no mundo. E aí Jesus traz aqui 3 verdades importantes acerca da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não se havia manifestado, mas aguardava que Jesus subisse para que ele viesse. O céu, eu sempre coloco aqui que o céu é organizado. As coisas de Deus são organizadas. Quando lemos lá em Hebreus capítulo 1,
vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus falou anteriormente através do ministério dos profetas. Depois veio, por último, falando através do seu Filho. E aqui Jesus, então, anuncia que irá retornar e o Espírito Santo, então, viria estar com a igreja. Tanto que nós usamos sempre essa expressão, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia segue essa mesma ordem, falando primeiro a ação do Pai, depois o Filho se manifesta, Jesus, e, por último, e agora, esse tempo, o Espírito Santo está conduzindo a igreja do Senhor. Mas qual é a obra do Espírito Santo, ou eu diria a principal obra do Espírito Santo no mundo? Então Jesus esclarece aqui que, primeiro, o Espírito Santo viria convencer o mundo do pecado. Meus irmãos, é importante a gente parar um pouquinho aqui para analisar quando Jesus coloca isso aqui, que o Espírito Santo viria convencer o mundo do pecado. Por muito tempo eu me relacionei com esse texto, entendendo que quando o Espírito Santo viesse, ele iria nos convencer, ou seja, trazer a convicção de que, de fato, nós somos pecadores. Então, o Espírito Santo tocou em mim e me mostrou que eu sou um pecador e que preciso, efetivamente, me arrepender do meu pecado e buscar o perdão, né? Mas Jesus não fala somente isso, né? Ele diz aqui que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado porque não creram nele. Então isso é muito importante, porque aqui Jesus especifica qual é esse pecado. É interessante que o grande pecado, a gente já falou muitas vezes sobre isso, o pecado original, o pecado lá de Adão, esse é o pecado que trouxe a tragédia, a queda do homem, mudou a sua natureza, e por meio dele vieram todos os outros pecados. O pecado lá em Adão é como uma matriz, né? Só que há um outro pecado que o homem comete e que é esse pecado que o Espírito Santo vem convencer o homem. Que pecado é esse? O pecado de rejeitar a oferta de salvação, a oferta de perdão. Então, Jesus deixa claro que o mundo não creu nele. É muito difícil, meus irmãos, convencer as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas têm muitas crenças. Vivemos no Brasil, um país laico, em que hoje há uma grande confusão em relação a isso, porque há alguns rótulos, como, por exemplo, essa questão de o cristianismo passou a ser, para o mundo, uma opção em meio a tantas outras religiões. Então, todo mundo tem o direito de crer no que quiser, e as pessoas entendem que o cristianismo é uma religião e que é uma opção de crença. As pessoas podem crer no cristianismo, podem crer em outras coisas, que está tudo certo. Essa é a forma como o mundo se relaciona. E aí, é difícil você convencer as pessoas de que Jesus é o único caminho para Deus, que Jesus é a única porta de salvação. Essa é uma dificuldade, fazer as pessoas crerem em Jesus. A outra dificuldade é fazer com que essas pessoas entendam que a incredulidade delas, o fato de não crerem em Jesus, isso é que as condenará. Então, vou tentar deixar isso claro para os irmãos. Não crer em Jesus, rejeitar a Jesus, é o que vai levar o homem à condenação.
que a Bíblia diz isso de forma o próprio Evangelho de João diz lá no capítulo 3? Né? Todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o quê? O mundo. E aqui Jesus está falando que o mundo rejeitou ele. Entendeu? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Só que o grande pecado do mundo é não crer, é rejeitar o Filho de Deus. No próprio capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. Então, olha como está claro isso aí. E aí, qual é o trabalho do Espírito Santo? É convencer o homem a crer em Jesus, a receber Jesus como seu Salvador, porque é o único caminho. O que de fato vai condenar os seres humanos eternamente não é o que eles fazem. Isso, o pecado que as pessoas fazem é terrível, é danoso, mas o problema todo é as pessoas rejeitarem a solução para esses problemas de pecado que eles causam. Entende? Então, é você rejeitar. Há uma história que eu já contei aqui, do pastor Rodrigo Silva, muito conhecido aí nas redes sociais, e ilustra muito bem isso aqui que eu estou colocando para os irmãos. Qual é o problema do homem, né? Rejeitar Cristo. Então ele conta a história de um criminoso que foi condenado à pena de morte pelo pecado que cometeu, se não me engano, de assassinato. E aquele criminoso estava no corredor da morte. Se não me engano, nos Estados Unidos, isso. E a família daquele condenado fez um apelo ao governador, pedindo clemência, né, pedindo misericórdia ao governador para que o seu filho não fosse condenado à morte. E o governador se compadeceu dessa situação. E aí resolveu ir até o presídio onde aquele rapaz estava, aguardando já o dia da sua execução. E aí ele fez o seguinte, se arrumou, né, botou seu paletó, gravata, e pegou uma Bíblia e se dirigiu até o presídio, com uma Bíblia na mão, e dentro daquela Bíblia ele colocou uma carta de perdão. A intenção dele era entregar aquela Bíblia para aquele rapaz, e dentro da Bíblia a carta de perdão. Só que quando ele chega no presídio e ele tem acesso à sala, o local onde aquele homem estava, aquele homem começou a ofender o governador, sem saber que era o governador. Ele achava que fosse um pastor e ele detestava os crentes, detestava a Bíblia, detestava Jesus. E ele então começa a ofender aquele homem com palavrões. E foi tão terrível que o governador deu meia volta e seguiu, foi embora. Quando o governador saiu do presídio, um agente penitenciário chegou para aquele moço e disse: rapaz, você é louco. O que foi que você fez? Aquele homem ali que você achou que fosse um pastor não era pastor. Aquele homem era o governador. E ele veio trazer o perdão para você. Irmãos, isso aí ilustra claramente o que nós estamos dizendo. O que as pessoas fizeram com Jesus? O mundo rejeitou Jesus. O mundo não apenas rejeitou Jesus, rejeitou, acusou, condenou e executou Jesus. Então, é como se
Deus, na sua providência, no seu plano de salvação, ele manda até nós a solução e o homem rejeita essa solução. Então, Jesus Cristo foi rejeitado, não foi aceito, mas, além disso, ele foi eliminado da terra. Aí a gente pode pensar, não, foram os judeus que fizeram isso, os judeus que rejeitaram Jesus, que mataram Jesus, os romanos. Meus irmãos, todos os dias Jesus é rejeitado. Todos os dias os seres humanos rejeitam Jesus. Quando não é de forma direta, verbalmente, é pelas ações. Então, cada vez que o homem comete um pecado hediondo, cada vez que o homem foge dos padrões éticos, morais, dos ensinamentos da palavra de Deus, eles estão rejeitando Jesus. Essa é a situação do ser humano. Na concepção do pecador, Jesus Cristo é quem deveria receber a condenação. Imagine. Jesus Cristo é quem deveria receber a condenação, ou seja, o homem colocou o justo, o santo, no banco dos réus. Foi o que fizeram com Jesus. No lugar de um criminoso. No momento em que eles declaram ali diante de Pilatos, crucificam, 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 estavam colocando o santo no banco dos réus. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, quando ele foi às 3 horas da tarde, mas às 3 horas da tarde, no momento da execução de Jesus, o sol, acontece o eclipse no sol, o dia vira noite, as trevas tomam conta da terra. E aqueles homens, as autoridades, quando veem aquilo, eles batem no peito e dizem: nós matamos o inocente. Nós cometemos o maior erro das nossas vidas. O homem rejeita Jesus. Então, meus irmãos, a ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é convencer o homem de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador. É convencer o homem a crer em Cristo. Então, só Ele pode fazer isso. Graças a Deus que você crê. O Espírito Santo tocou no seu coração e você creu em Jesus. E é o Espírito Santo que faz essa obra de conversão, de convencer o homem a crer em Jesus Cristo. Rejeitar e não crer em Jesus Cristo condenará o homem à morte eterna. É isso que o Espírito Santo veio para convencer o homem desse pecado, de não crer no Senhor Jesus. Segundo, o Espírito Santo também convence da justiça. E aí Jesus coloca aqui, da justiça, porque eu vou para o meu Pai, não me vereis mais. Não sei se você sabe, mas a morte de Cristo na cruz, ocupando o nosso lugar, foi o único meio para satisfazer de forma cabal a justiça de Deus. Porque Deus é justo, irmãos. E o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E só o sangue de um justo poderia resolver o problema do pecado. Só para a gente entender, no tempo da lei não era assim que faziam, as pessoas pegavam um cordeiro e levavam aquele cordeiro e imolavam aquele animal, o sacerdote apresentava o sangue daquele animal pelo pecado do povo. Mas isso tinha que ser feito uma vez por ano, tinha um prazo de validade. Por quê? Porque não havia justo.
Então Cristo veio, Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o sangue do Cordeiro puro e imaculado foi derramado para satisfazer a justiça de Deus. Ao se tornar nosso substituto na cruz, Jesus Cristo cumpriu cabalmente todas as demandas da lei e satisfez todos os reclamos da justiça divina. Então o Espírito Santo virá convencer os seres humanos dessa gloriosa verdade, de que não é a minha justiça que vai atender os requisitos divinos. Não são as minhas obras que vão atender os requisitos divinos. Não são os meus méritos que vão atender os requisitos divinos. Só o sangue de um justo, e esse justo foi Cristo. Aleluia. Então é esse convencimento que o Espírito Santo tem que trazer a nós. Glória a Deus. Porque até hoje as pessoas se batem nisso. Quantas pessoas tentam resolver o problema do pecado, até se autoflagelando, sendo crucificados, subindo colinas de joelhos, se ajoelhando em milho, fazendo tanto sacrifício, carregando cruzes. Não atende, irmãos. Só Jesus, só o sangue dele. E o Espírito Santo convence também o homem disso, dessa gloriosa verdade. Em terceiro lugar, o Espírito Santo convence o homem do juízo. Irmãos, isso é tão profundo. Hoje à tarde eu fiquei muito tempo lá na igreja, depois os operários saíram às 4 horas, que eles ficam até às 4 por conta de barulho, a gente estabeleceu esse limite, esse horário. E aí eu permaneci ali, como não tinha mais ninguém, eu pude ficar um pouco mais a sós com Deus, e meditando nessa questão do juízo. Há vários comportamentos individuais ou doutrinários em relação ao juízo divino. Por exemplo, tem pessoas que ignoram o juízo, acham que simplesmente o juízo não vai existir, que simplesmente morreu, acabou, pronto, não vai ter juízo nenhum. Muitas pessoas preferem acreditar assim. Há outros que acreditam que após a morte vai existir um lugar chamado purgatório, onde as pessoas vão purgar os seus pecados. Serão purificadas os seus pecados. Então, essas pessoas, elas não procuram fazer as coisas certas, ser bons cidadãos, não para fugir do juízo, mas para fugir do purgatório, porque acham que se elas não andarem na linha, quando morrer vão para o purgatório, e ali é um tempo de purificação, de sofrimento, no purgatório. Infelizmente, a maior religião do mundo prega isso, e na Bíblia não existe nenhum amparo para purgatório, não existe isso na Bíblia. Há outras pessoas que creem que as sucessivas reencarnações vão nos levar a um nível de espiritualidade que possa nos levar à presença de Deus. Então, todos esses argumentos procuram fugir do juízo, procuram fugir daquele momento em que haverá uma prestação de contas, e que está tão claro na Bíblia. Tanto nos evangelhos, o próprio livro de Mateus, capítulo 25, fala sobre juízo. Apocalipse fala sobre juízo. O Antigo Testamento fala sobre juízo. Daniel fala sobre juízo. Malaquias fala sobre juízo. O momento em que Deus efetivamente vai pedir contas. E se não existisse o juízo, não haveria também a necessidade do sacrifício de Jesus. Porque se eu posso resolver o meu problema através de mim mesmo, através do purgatório, através das reencarnações e outros meios, Jesus viria para cá para quê? Então, o Espírito Santo nos convence do juízo, que é um fato, que é uma realidade.
As pessoas insistem na incredulidade em relação ao juízo. Não acreditam que haverá o momento da prestação de contas. E aí só o Espírito Santo para convencer a respeito disso. Então, a obra do Espírito Santo no mundo após a ascensão de Cristo é convencer dessas três verdades principais. O pecado da incredulidade, de não crer em Cristo como o único Salvador dado por Deus, a provisão de Deus, a provisão da graça que nós falamos. Então, se rejeita a provisão da graça. Se rejeita o fato de que só a justiça, só o sangue de Cristo pôde atender os requisitos, as demandas espirituais, né, diante de Deus, e a necessidade de nos apresentarmos a Deus em juízo. O Espírito Santo convence disso. Há um outro texto, meus irmãos, não vamos tratar desse assunto, mas apenas dar uma pincelada, quando a Bíblia diz que pecar contra o Espírito Santo não há perdão. E quanta confusão se faz com isso. O que seria pecar contra o Espírito Santo? Quando acontece essa palavra, se não me engano é em João 14, pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a ação do Espírito Santo. E antes desse versículo aparecer, no contexto desse versículo, Jesus cura um homem, né? E as pessoas expulsam, Jesus expulsa um demônio, e aquelas pessoas estavam dizendo, não, ele está expulsando pelo príncipe dos demônios. Atribuíram a ação de Deus a Satanás, a um espírito maligno. Então, quando o Espírito Santo veio para convencer o homem de aceitar, de receber Cristo, e as pessoas rejeitam isso, então elas estão rejeitando o Espírito Santo. Elas estão rejeitando aquele que pode lhe convencer disso. Então não tem como ser perdoada essa pessoa, porque ela está pecando contra o Espírito Santo, rejeitando o Espírito Santo, rejeitando aquele que tem poder para nos convencer do pecado, de não crer em Jesus, que é o único que pode nos convencer da justiça divina, o único que pode nos convencer da existência do juízo, mas eu rejeito. Então as pessoas rejeitam Jesus e rejeitam o Espírito Santo também. E aí não tem para quem apelar mais. Está entendendo, irmão? Só Cristo. Aí, então, quando eu rejeito essa oferta e ainda rejeito a ação do Espírito Santo, que me convencer sobre isso, então não resta mais perdão. O Espírito Santo veio. Essa promessa de Jesus se cumpre 50 dias após a sua morte, após a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa acontece a festa de Pentecostes, e foi no Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio. E foi o Espírito Santo que convenceu você e convenceu a mim. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui reunidos no culto, porque o Espírito Santo nos convenceu da necessidade de crer em Jesus Cristo. E eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos. Quantas vezes a gente fala do Evangelho e as pessoas fazem pouco caso, as pessoas não aceitam Cristo, não aceitam a sua palavra, não aceitam a sua pregação. Fique triste não, porque isso é bíblico. As pessoas sempre rejeitaram e vão continuar rejeitando. E não é você que vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então, faça duas coisas. Primeiro, fale do amor de Deus, fale da Bíblia, não invente, fale o que está na palavra. Se a pessoa aceitar, amém. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus.
As ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas se as pessoas não aceitarem, ore por elas. E peça ao Espírito Santo para convencê-las. Porque não somos nós. Não é o nosso discurso, mas é o Espírito Santo que convence o ser humano. Amém? Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo da verdade possa trazer ao mundo, ao Brasil, à Bahia, Salvador, essa unção de arrependimento, quebrantamento, porque só Ele pode fazer isso. Continue orando pelo convencimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amado Deus, nosso eterno e soberano Pai, somos gratos ao Senhor. Porque um dia, Pai, o Senhor nos fez entender a mensagem. O Espírito Santo nos convenceu de que somente Cristo tem o perdão. Porque foi o sacrifício perfeito que satisfez a justiça de Deus e que nos livra do juízo. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por este dia, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pelo culto. Muito obrigado pela saúde física e emocional. Muito obrigado por toda a tua provisão, Senhor. Tu és o Deus da provisão. Muito obrigado pela graça que também nos foi provida por ti. Te agradecemos e oramos e pedimos a tua bênção sobre o teu povo, a tua igreja reunida. Senhor, te apresentamos a vida de teu servo Zé Costa, Senhor. Toma em tuas mãos e restaura o teu servo, por tua graça e misericórdia. E também com a irmã Karina, Senhor, e ser com todos os teus filhos, aqueles que porventura estejam passando por alguma situação de enfermidade, porque o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que sara. Amém, mas principalmente que salva. Aleluia. Aceita a nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, a tua família. Tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.